Boa tarde! Vamos começar mais uma live do Momento Mesa Financeira por aqui hoje. Deixa eu pegar meu café. Hoje a Chay é a nossa convidada, a Chay Carione é a nossa convidada para a live do Momento Mesa Financeira. E o tema da live é o que Paz e Pix tem a ver com a liberdade da mulher, né? Um tema muito importante para a gente conversar por aqui hoje. E eu vou esperar uns minutinhos pra gente já receber a Chay, esperar ela chegar aqui. Vão chegando, o pessoal vai chegando aí. A Chay já chegou. Oi, Mi, tudo bem? Oi, Chay. Já vou chamando a Chay aqui. Oi, Joana, Roberto, Leila. Então é isso, pessoal. Mais um momento mesa financeira por aqui para a gente conversar sobre as finanças, bater um papo de finanças. Hoje nós vamos conversar com a Chay. Já conheço a Chay há muito tempo. Para mim é uma honra recebê-la aqui hoje, porque nós trabalhamos juntas e ela já era minha mentora antes dela ser mentora, assim, oficialmente já recorri a ela como mentora. E hoje, deixa eu ver aqui, aceitar. Deixa eu ver se ela recebeu aqui. Às vezes dá um bug quando eu vou aceitar, não está conseguindo participar. Já aconteceu isso, Chay, não sei por quê. Deixa eu ver aqui se vai dar certo agora. Eu não sei se eu troco a internet, peraí. Acho que vai dar. Oi, Chay! Tudo! A minha conexão tá boa, gente. Eu acho que eu esqueci de trocar, eu uso duas. Às vezes tem dia que uma tá boa, tem dia que a outra tá boa. Não, acho que tá boa. Tá boa? Então tá. Tô te ouvindo Que bem. honra te receber, Chay, aqui na nossa live do Momento Mesa Obrigada, Financeira. Thay. Tô até nervosa, sabe, né? Tensa, porque a Chay aqui na minha live. Começa, a gente vai bater papo. Ai, coisa boa, coisa boa. Ah, tá. Tava Ó, já... mandando, eu tava mandando o aviãozinho para um monte de gente, deu uma travada, eu caí, mas entrei de novo. Mas eu Então, convido todo mundo aí para compartilhar essa live no meio da nossa tarde, porque quem quiser fazer pergunta, né, Thay? A gente responde. aham, Bem, eu com acho que certeza. quebra um pouco desse nosso nervosismo. É. Tu não tá nervosa, né, Chay? Tu já tá mega acostumada, já tá calejada. Ah, não. Eu ainda tô com a cabeça fritando da imersão, cheia de coisa na cabeça, cheia de insights, cheia de, nossa, muita coisa na cabeça. Foi muito bom, né? Nossa, que evento maravilhoso, Chay. Tava impecável, tava Foi maravilhoso. Foi muito. lindo demais. E todo mundo, né, que a gente conversa lá da imersão, que a gente troca uma ideia, tá todo mundo assim ainda em êxtase, com tanta coisa que a gente falou lá, viveu lá, né? Foi realmente muito transformador. Eu, E inclusive, hoje, tá, eu vou até te contar. Eu estava almoçando, aí acho que vamos fazer uma live e chamar quem estava nessa última imersão para uma super live para entrar e bater papo. Então, você já é a primeira convidada, tá? ai, que delícia. Domingo, se não me engano, dia 20. Agora não lembro a data, a gente vai divulgar. Mas a gente vai fazer uma live à noite e vai chamar essas guerreiras aí para trocar ideia. Ai, que legal, que legal. E eu tô aqui no cafezinho, né, Chay? Agora eu tenho duas. A Chay tá travando a tua internet. Agora eu tenho outra aqui, Tá né? travando? De vez em quando uma travadinha. Agora tem mais uma canequinha pra usar aqui, especial, né, Chay? É, tá 4G. Vê se melhorou. agora tá ok. Volta e meia dá uma escapadinha. Vamos ver, de repente já. Botei no 4G então agora. Tá, beleza. É a internet assim, né? Às vezes dá uns bug, enfim, né? E fica estável, né? Mas então, pra quem tá aqui, né, na live com a gente.
Sejam muito bem-vindos. Esse é o Momento Mesa Financeira, como eu falei, né? É uma honra receber a Chay aqui como convidada. A Chay é minha amiga, ela já falei aqui, estava falando, Chay, que tu é minha mentora antes de ser mentora. Sempre foi, né? Então, e já fiz mentoria depois dela ser mentora oficialmente, já fiz mentoria com a Chay. Tenho o livro aqui autografado da Chay. Então, assim, né? Eu realmente amo o trabalho dessa mulher, né? Realmente foi muito importante em várias fases da minha vida, assim, que eu conversei com a Chay. E agora, profissionalmente também, realmente tem me impactado muito em tudo que eu faço com a Chay, né? Mentoria, a imersão. Então, realmente é muito valioso da bagagem que a Chay compartilha aí com a gente. E o tema da live de hoje, né? É o que Paz e Pix tem a ver com a liberdade da mulher. E Paz e Pix é o método da Chay, que é Paz, Pix, Palco e Pausa. E a gente vai falar de uma partezinha aí, né, sobre Paz e Pix. E eu já vi que a Chay falou lá nos stories que ia falar mais de Pix, né, Chay? Porque aqui é a mesa financeira, então vamos falar mais de Pix. E antes da gente começar, assim, eu queria só bater um papinho falando um pouco, né, porque que eu acho tão importante falar sobre isso de Pix mesmo para a liberdade da mulher. Porque a gente sabe que o mercado financeiro, né, lidar com dinheiro, investir, pessoas que investem, que tomam as rédeas do dinheiro, sempre foi predominantemente masculino. Claro que isso vem mudando, mas a gente tem uma predominância muito grande masculina. E aí a gente fala, quando a gente pensa que, vamos falar da liberdade da mulher, né, Chay? Liberdade da mulher, independência financeira da mulher, a gente está falando de praticamente metade da população mundial. Porque metade da população mundial, aproximadamente, são mulheres. Então, imagina toda essa galera, essa mulherada aí, deixando, né, o dinheiro aí sem motorista, delegando, e aí vivendo uma vida, assim, sem satisfação pessoal, sem poder realizar sonhos, vivendo, às vezes, de forma dependente, né? E a gente sabe que isso impacta em um monte de áreas da vida da pessoa, quando ela não tem essa liberdade. Então, por isso que eu acho tão importante falar sobre isso. E a gente sabe que isso não é à toa. Esse não pertencimento da mulher, né, nas finanças, em relação ao dinheiro, de não ter essa independência financeira. Então, não é à toa porque a mulher, ela sempre foi vista como um objeto. Isso a gente carrega há milhões de anos, né? Então, isso é culturalmente, a mulher era objetificada. E a gente sabe que isso a mulher acabava tendo um papel passivo na sociedade. E é isso que a gente vem mudando, que a Chay vem trazendo muito isso, esse empoderamento positivo, que depois a Chay vai falar sobre isso, né, Chay? E a gente precisa, né, realmente mudar essas crenças, porque são crenças que a gente foi tendo aí ao longo, né, da nossa vida, de família, vai passando de pai para filho, de mãe para filha, e assim vai, né? Então, o objetivo realmente é que as mulheres elas tenham liberdade, que elas possam escolher, né, ter poder de escolha na vida delas, se sentirem mais confiantes, mais seguras, ter uma vida mais próspera e realmente poder ter a vida que querem, serem felizes. E a gente precisa tocar as mulheres, olha, vamos lá, elimina essa crença aí que tu não é para ti. Vamos mudar isso, né, Chay? Então, para quem ainda não me conhece, que está aqui na live, meu nome é Tayana, eu já falei antes, esse é o Momento Mesa Financeira. Como eu falei, a Chay, a gente está recebendo hoje, é mentora dos mentores, é escritora best-seller. Olha, a lista é longa. Sou amiga da... Sou amiga da... Tenho o prazer de ser minha amiga. Nossos filhos São colega. estudam na mesma escola, são colegas. Outro dia o B estava no churrasco na casa da Chay. E aí já botaram o Augusto para fazer churrasco. Eu só vi o Bernardo falando, eu vou no churrasco na casa do Lucas. Eu falei, mas calma aí, que isso? Eles se organizando, né? Porque eles agora estão se achando independentes, né? E aí a ideia aqui do Momento Mesa Financeira, falando da Chay aqui, né? Que tem o método Paz, Pix, Palco e Pausa. Também tem Guerreiras Dizem Sim, né? Esse movimento aí que é muito bacana. E me inspirou em várias coisas do meu método, por exemplo. Agora eu dei uma remodelada com vários insights que a gente teve lá na imersão, Chay. E o legal é que tu colocou na prática, até algumas pessoas falaram comigo isso, e a gente foi fazendo na hora, a coisa foi surgindo, porque ele é um turbilhão, né? De insights e tal, e aquilo realmente foi trabalhando, porque muitas imersões que eu, inclusive, já fui, grandes imersões, às vezes eles falam, mas aí depois tu vai fazer em casa sozinha. E aí
Não, a criatividade já foi, porque tu não tá ali na inspiração, no calor, né? E ali foi muito legal mesmo. Mas assim, foi unanimidade, né? Eu achei incrível isso, assim, unanimidade, a satisfação da mulherada, né? E aí, assim, eu sempre falo no momento mesa financeira sobre dois pilares, né? Que a gente precisa dominar e multiplicar o dinheiro, porque a gente precisa tomar as rédeas para controlar ele, porque senão ele vai, né, para qualquer lado, não vai levar em direção ao que você quer, e multiplicar, porque a gente tem que fazer ele trabalhar pra gente, né, Chay? A gente trabalha, mas daqui a pouco tem que fazer esse dinheiro. Muito interessante esse dominar e multiplicar. Dali sai tanta coisa que a gente vai conversar hoje. Tem tanta coisa sobre paz e Pix nesse dominar e multiplicar. Bem feliz. Então, e aí, e assim, mesmo que a gente fale, a gente perceba que isso é importante, tem gente que vai dizer assim, né, Chay, vai enxergar de uma forma assim, poxa, mas eu tenho pouco dinheiro para começar a investir, ou, né, mas aí tu precisa começar para poder se tornar grande um dia, né? Tem que começar em algum momento. Se nunca começar, nunca vai ficar grande, sempre vai ficar, eu tenho pouco e não vai sair daquilo ali. E também acho que às vezes é difícil, que é isso que a gente precisa mudar essa crença. E eu sempre gosto de falar. Eu trago isso de forma descomplicada. A minha ideia é sempre ensinar as pessoas sobre finanças, que até a gente bateu um papo lá na imersão, bateu um papo não, a gente trocou uma ideia lá e falou, muitas pessoas acham que finanças é chato, e realmente tem muitas, se tu olhar os termos técnicos que eles usam, é chato, né? Às vezes parar só para controlar é chato. Mas aí tem algumas estratégias, por exemplo, se tu fazer um controle de orçamento só por controle, é chato. Agora, quando tu coloca ali, né, qual é o objetivo, né? Eu quero comprar isso. Não é assim, não quero só 20 mil, 30 mil, 40 mil, não é o valor só, é o nome do que você quer alcançar, aquele sonho. Quero comprar casa, eu quero comprar um carro, Uma viagem. e aí eu quero ter a independência financeira. E aí, às vezes, acha assim, independência financeira é muito dinheiro, porque realmente, né, para ter independência financeira não é da noite pro dia. Mas aí tu começa a fazer assim, não, mas tu viu o valor que tu precisa alcançar, mas dilui isso, né? Etapas, uma escadinha, até aqui eu comemoro, ó. O primeiro objetivo é atingir esse valor, depois eu passo para esse. Porque daí tu vai realmente motivando, né? Então aí não começa a não ser chato, começa a ser um processo para realizar aquele sonho. Eu gosto do processo, né? Eu acho muito mais divertido o processo do que a realização final, assim, do negócio. E eu acho que as pessoas precisam aprender um pouco mais isso, porque se a gente não se joga no processo, não se joga nesse caminho, a gente acaba não ficando com medo, às vezes, de fracassar, ou de não dar certo, E ou nada muda, nada muda. né? Mas isso é de cada um, né, Thay? Então, eu quero te dizer que, primeiro, muito bom estar aqui na tua mesa financeira. Eu quero muito contar para vocês, assim, que nem sempre eu fui essa mulher rica, né, que eu falo, mas desde sempre Foi uma águia, sempre foi uma águia, né, Chay? Sempre com muita visão, incrível, eu assim. sempre quis parecer rica, né? Eu sempre quis ter esse posicionamento, essa imagem de uma mulher rica. E no sentido rica não só do dinheiro, mas no sentido próspero. Então, eu sempre fui uma pessoa muito inconformada com essa linha de raciocínio de que você precisa focar na sua carreira e senão você não vai dar certo. Eu queria focar na carreira, mas também queria ser uma baita de uma esposa, uma baita de uma mãe, uma baita de uma filha. Aí teve um dia que a gente descobriu, né? O mundo descobriu que isso é um papo de coach. Então acaba que tem a roda da vida. Você pode ter notas boas em todas as áreas da sua vida. Eu disse, nossa, eu sempre acreditei nisso. Eu quero isso, né? É onde eu trabalho. Então, em muitos momentos eu fui chamada de otimista, de poliana, de sonhadora, mas eu nunca deixei de acreditar naquilo que eu acreditava, independente de ser mulher ou homem, né? Teve uma grande parte da minha vida, da minha jornada, que eu não fazia essa diferenciação. Eu vou te dizer que depois de me tornar mãe, eu entendi que o nosso piano, aquele que a gente carrega nas costas, ele é mais pesado, sim, do que o piano dos homens. E eu não estou falando que ajuda, o pai ajuda, o pai. Não, não, porque o meu marido, inclusive, é maravilhoso nesse sentido, ele é um baita de um pai. Estou falando de mãe mesmo, de hormônio, de trabalho, de vontade que a gente tem de ficar mais em casa com os filhos. E eu quero te parabenizar, porque você é uma grande guerreira aí, tá com um bebezinho, tá com um filho pré-adolescente, né? E tá com outro
o Luca também. Aham. Agora começou a caminhar faz poucos dias, Não, né? ele tá ensaiando os passinhos. Ele assim vai, mas ainda não tá solto assim, vai tá a coisa mais querida, E às assim. vezes, gente que te conhece, eu que sou tua amiga, já trabalhei com você, nós já fomos colegas de trabalho dentro do Unibanco, do Itaú, que virou Itaú depois. Nós fomos colegas de trabalho, eu fui colega da Thay no trabalho. A gente viveu um período da nossa vida onde performance, metas, treinamentos, clientes, era algo muito vivo em nós. Uhum. Eu depois gestora, enfim, mas nós fomos colegas de trabalho numa fase da vida que era diferente da fase que a gente está hoje. A gente se reencontrou por conta de amigas em comum e teve um momento que a Thay estava fazendo uma transição, né? Ah, Chay, eu acho que agora eu vou me posicionar. Ela entrou na minha mentoria, foi no final do ano passado, eu acho, esse ano do Uhum. 21, né? 21, exatamente. E aí, isso foi 21. E aí a Thay chega para mim e engravida, né? E aí ela tá grávida. Sonho, um segundo filho, um outro momento. E eu fico muito encantada de ver a tua garra agora com um bebezinho pequeno querendo se jogar nesse mundo do digital, compartilhando a tua experiência, compartilhando o teu conhecimento. Porque se a gente parar para pensar, quem julga de fora, ela não precisava, mas não é o dinheiro, né? Uhum. O propósito de você estar em movimento, de você não se resumir na mãe, porque você por muitos anos não foi só a mãe. A gente não Sim. aprendeu na nossa jornada a ser só mãe. Por Uhum. mais que muitas vezes a gente se culpe de não estar naquele lugar só de mãe. Então, Uhum. é a tua luta. A gente está fazendo uma live às 5 da tarde, que provavelmente é o melhor horário para estar Não, com a mãe pensa. de uma É, criança de um ano, porque não é o melhor horário para o público. Então, eu quero agradecer vocês que estão aqui na nossa live. é verdade. É. Tem um propósito de ser às 5 da tarde, porque a gente Uhum. precisa respeitar o horário do Luca, que é o horário que ele de repente está dormindo, e a Thay consegue fazer isso aqui, entregar valor para vocês. Então, uma hora de muito valor. Quando a gente fala de Pix, a gente fala também de valor. O preço Uhum. aqui não tem preço. É muito valor que a gente está tendo aqui, entregando aqui. Eu fico muito lisonjeada. Você foi uma pessoa que me inspirou a ser quem eu sou hoje, porque eu lembro que você me ligava e dizia assim, eles, e me pedia feedback, e me pedia Aham. posicionamento quando nós éramos colegas de instituição financeira. E aquilo uma vez me despertou. Putz, eu podia cobrar por isso, não da Thay, né? Mas de alguém nunca pagou, inclusive. Então, aquilo que você é boa, aquilo que você conhece, aquilo que você brilha e que você faria de graça, mas também você faria por milhões de reais, é ali que está um segredo da tua paz e do teu Pix. Eu É. acho que quando a gente tem paz, é quando a gente tem Pix, tá? Eu acho que é impossível alguém Não, se sentir em paz. estão interligadas ali, né, Chay? Eu acho muito impossível alguém se sentir em paz se não tiver os boletos pagos, se Uhum. tiver dívida, se tiver a família passando dificuldade, se não tiver condição, muitas vezes, de ajudar o outro, se não tiver sendo valorizada pelo seu trabalho. Então, ter Pix está relacionado com ter paz. Mas antes de falar do Pix, eu vou te falar também que tem outros elementos que nos trazem paz. Eu, por exemplo, gosto de ter a minha casa limpa, Uhum. organizada. Então, desde que eu tenho meu segundo filho e que eu também comecei a trabalhar de novo numa transição de carreira como mentora, eu tinha dois clientes no início da minha carreira que pagavam a minha empregada. Porque eu adoro ter a casa limpa, mas eu não gosto de limpar. Então, Uhum. Eu eu vejo também. de mulheres que às vezes não têm uma renda alta, que o Sim. negócio ainda não está andando, que tem aquela conta dividida com o marido e levam horas se dedicando àquilo que elas não gostam de fazer, talvez Uhum. não sejam tão boas em fazer. Eu sou boa de uma faxina, tá? Eu vou fazer a faxina aqui, eu sou boa pra caramba. Mas eu não gosto de ficar limpa, mas eu gosto da casa limpa. Então a gente tem que aprender a fazer esse tipo de conta também, porque isso nos traz paz. Eu sou uma pessoa que adoro estar em casa. Eu saí do meu escritório a meia hora para vir para cá,
para fazer a live daqui. Minha casa está em silêncio. Tô... Uhum. Antes eu parei na vendinha que tem aqui dentro do nosso condomínio, desci, eu vou confessar para vocês, porque vocês que estão na live descem. Eu comprei Cheetos, Guaraná e Ai, Chay. Que delícia, eu também adoro tudo isso, meu Deus, besteirinha. Eu ainda falo, à noite eu falo pro Giovanni, falo assim, o que tem de besteirinha? A gente vai assistir uma série, alguma coisa, daí ele já tá mais cortando isso, daí ele, ai não vem com isso, não. Mas eu sou louca por uma besteirinha assim, né? De vez em quando. Ó, a Thay me convidou para uma live às 5 da tarde. Eu vim para cá. Meu marido vai buscar as crianças na escola, que é praticamente ele que busca todos os dias. Só vai buscar às 7 da noite que eles têm futsal. Eu vou comer porqueira e ver uma série depois da live. Isso também é paz. Né? As mulheres, principalmente as mulheres, buscam muito a tal da independência financeira. Quando alguém chega para mim falando, eu quero independência financeira, eu logo pergunto assim, por quê? Você vai se separar? Você não, né? Como é que é a tua vida hoje? Então, primeiro ponto aqui, ó, escrevam Paz e Pix, para quem quer buscar Paz e Pix. Mas está relacionado a Paz e Pix, você parar um pouquinho, fazer uma pausa e encontrar a luz, uma resposta, uma clareza do que é essa independência financeira para você. Uhum. Quanto representa independência financeira para você? Independência financeira é você não depender financeiramente de outra pessoa. Então, para ter uma independência financeira do banco, que tinha um excelente salário, excelentes benefícios, eu precisei tomar o controle das minhas finanças. Eu precisei, porque controle, anotem isso, controle é liberdade. Quando eu tomei posse e olhei quanto de consignado que eu tinha, qual era a diferença de eu transitar de um financiamento imobiliário na taxa de funcionário para a taxa de ex-funcionário, que aqui já tinha uma taxa anual de 3, 4% a mais. E tinha que fazer esse planejamento mesmo, né, Chay? Não dá para, tipo, tomar uma decisão sem se planejar, né? Então, É exatamente isso. Era independente financeiramente porque eu tinha um bom salário. Tem um monte de funcionário público aqui que não é independente financeiro, não. Sim. Não quer dizer. Então, a independência financeira, ela começa com o teu controle das tuas finanças. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu guardo. E aí vem a tua tomada de decisão de como que você vai buscar mais. Muitas pessoas hoje chegam para mim para botar novos negócios ou para fazer transição de carreira, né? Achar que eu quero empreender na área do turismo. Eu quero empreender na área de finanças. Eu quero agora lançar um curso. E eu pergunto, qual a meta? Qual é o objetivo financeiro dos próximos 3 meses? Dos próximos 6 meses? Do próximo 1 ano? Porque esse 1 ano, 1 ano e meio, ele é crucial para a gente saber se a gente está tendo paz na busca do Pix. No meu primeiro 1 ano de transição de carreira, eu torrei 15 anos banco. Porque eu calculei que eu ia investir baixo no meu negócio, mas que eu ia transferir a minha autoridade para os meus clientes num projeto que eu tinha, onde eu iria, como é que eu posso te dizer? Eu iria investir em mim naquele momento. Mas você investiu, né, Chay? Tu não... Eu investi. Que deu retorno, né? Que trouxe teu retorno, né? Isso. Mas eu entendia que aquilo ali não era a minha aposentadoria. Então, eu estava trabalhando para um outro negócio e no segundo ano, eu simplesmente estava ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava no banco. Eu ganhava bem no banco. Porque eu trabalhei de forma estratégica, sem o medo, sem correria, sem atropelar as coisas. Ah, mas eu fiquei rica no primeiro ano? Lógico que não. Poxa, nem no segundo, né? Não, isso que tu falou é bem legal, porque às vezes as pessoas acham que existe uma fórmula mágica, porque tem muita gente na internet falando ali, às vezes, uma fórmula mágica da dependência financeira. E não é assim.
É como tu falou, tu fez uma estratégia, tu planejou de uma forma que ali não foi... o plano da independência financeira não estava no banco. No meu caso, eu já vinha construindo independência financeira desde a época do banco, há muitos anos. O teu caso foi um planejamento para empreender, um investimento alto, para depois fazer aquilo, né? Alavancar ainda mais. Então, assim, a gente tem que entender que cada uma tem uma estratégia, por isso que tem que ter esse planejamento para ir alcançar a sua independência financeira. Isso é muito legal, porque muita gente acha que é uma receita única. Claro que tem algumas receitas assim, eu quero ter uma renda X lá na frente, quanto eu preciso acumular? Ok, isso a gente pode descobrir, mas para você chegar lá, não é igual para todo mundo. E aí a gente tem que fazer esse planejamento. Não. Isso é bem legal que tu falou. E aí muita gente, especialmente as mulheres, confundem independência financeira com liberdade financeira, né? Eu hoje É, tenho um negócio, tenho uma empresa junto com meu marido, a gente tem as finanças, a maioria das finanças é tudo muito misturado, a gente tem essa união, mas eu luto todo dia pela minha liberdade. Tipo, eu vou comprar uma mentoria, né? Esses dias eu comprei uma mentoria de 10 mil reais. Claro que eu dividi com ele, mas eu tinha capacidade de fazer isso. Eu vou fazer uma viagem tal lugar. Eu tenho a liberdade. Essa liberdade de escolha, ela só é possível se você se sentir segura, se você tiver um relacionamento saudável com o sócio, é. com a empresa que você trabalha, com os teus Com, negócios, com o com, marido, com dinheiro também, né? né? E outra, você precisa ser feliz com o dinheiro. Dinheiro É. traz felicidade, sim. Manda comprar a felicidade. Porque a gente, dinheiro, ela tem que ser uma relação mais leve, mais feliz. Para a gente passar isso, inclusive, para os nossos filhos, né? Essa mentalidade empreendedora, essa mentalidade de fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. Porque existem muitas possibilidades de não considerar o dinheiro, putz, dinheiro não aceita desaforo também, tá? Às vezes Uhum. pequeno, tá no detalhe, sabe? Tá no detalhe, que tá no pequeno desperdício. Então, também está muito relacionado aos nossos valores como seres humanos. O dinheiro, ele nos dá a possibilidade de sermos melhores do que a gente é. Então, dinheiro não é ruim, não. Exato. Poder é ruim, não. É, tem, Sabe, o que tem, faz a diferença são os valores de quem tem dinheiro e os valores de quem tem poder. É isso. e tem, e tem crenças assim, né, Chay? Essa é uma das crenças que prejudica muita gente, que é de achar que o dinheiro é ruim, Você, de que as pessoas com dinheiro é ruim. Vai lá. você a luz, tá muito escuro Tá? aí. Deu. E aí? E a crença de achar que o dinheiro é ruim, porque as pessoas que têm dinheiro é muito ruim, porque ela quer se afastar daquilo. Mas pensa, se a pessoa tem dinheiro, quanto mais dinheiro ela tem, melhor ela pode agir, mais coisas boas ela pode fazer. Então, na verdade, tem muito a ver com a essência da pessoa, não com o dinheiro. O dinheiro, ele tá ali, ele não faz nada sozinho, né? É tu que vai fazer. Você aprende a ter esse controle, a dominar o dinheiro? Como é que tu ensina isso pra gente? Eu tenho vontade, porque eu já tomei muito pau nisso, né? E às vezes a gente fica nessa situação agora, né, de governo, de o que eu faço com dinheiro, né? O que eu faço? Eu trabalho tanto, eu ganho dinheiro, e aí? O que eu faço com o dinheiro? Como é que a gente aprende? Você ensina isso? Então, eu ensino nesse pilar de dominar, né, e multiplicar, como eu falei ali, né, trago muito isso em tudo. Então, eu tenho ali um método, por exemplo, quando eu faço a mentoria ali, aí eu ajustei, eram vários pilares, eu ajustei. Porque assim, a gente tem 3 pilares que a gente precisa entender para dominar. O primeiro é tu entender o sistema é a mentalidade, é entender de como que funciona o teu comportamento, porque é ilusão achar que a gente age totalmente racional, não agimos. A psicologia econômica já comprovou isso, já ganhou o prêmio Nobel, já sabemos que isso caiu por terra, né? Então a gente tem que entender o sistema, de como que funciona a base de tudo isso, né? Porque até tem uma frase que fala, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações que geram resultados. Então tu imagina que o resultado aponta, né? A causa está lá nos pensamentos, e os pensamentos estão ligados ao quê? Às crenças, né, Chay? As crenças, ao modo como funciona o nosso cérebro, que muita gente desconhece. Porque nós temos limitações cognitivas, então a gente tem que aprender que a gente precisa entender que a gente tem algumas ações que a gente não raciocina
totalmente lógico, né? Então a gente tem que entender isso, entender as crenças, por que será que eu agi assim? Será que eu comprei por impulso? Será que foi para, né, na época do banco a gente via isso muito acontecer, né? Inclusive assim, com colegas, né? Que tapavam às vezes o estresse com a compra, né? E acabavam se endividando, né? Atochando o cartão de crédito, era verdade. E além dos clientes que a gente, né? Tudo mais, hoje também, atendendo os clientes, a gente vê isso, mas no banco era muito assim, visível, assim, aquele estresse, as pessoas tapavam ali, estourando o cartão de crédito. Então, tem que entender isso antes de qualquer coisa, porque não adianta saber como fazer, mas se o teu comportamento não estiver dominado ali, não tem como, né? Então, precisa entender isso, que é esse sistema. Aí depois tu vai dominar. Aí como que tu vai dominar? Aí tu vai tomar o controle do dinheiro. Porque daí como que tu vai fazer isso? É o básico, é um beabá fácil, mas que as pessoas têm uma crença de que é difícil, de que é complicado, de que é... E aí acabam não fazendo. Que é controlar, saber quanto ganha, saber quanto gasta, pegar lá a tua renda, quanto é que eu vou colocar para cada categoria, quanto é que eu vou poupar, quanto é que eu consigo colocar aqui, né, para poupar, para investir para o meu futuro. Porque essa coisa da escassez, da psicologia da escassez, né? Da coisa do imediatismo, as pessoas não pensam no futuro. Elas querem resolver o agora, né? Isso é uma coisa lá de trás. Tem uma coisa, tá, que eu vou falar para todo mundo que está aqui. Nós, seres humanos, nós temos uma coisa em comum. Todos nós queremos mudança. A gente nega, a gente tem medo da mudança, a gente adia a mudança, mas todos nós ansiamos por uma mudança, né? Por uma mudança de melhor para melhor. Então, você que está aqui e usa muitas vezes, eu sou assim, essa sou eu, estou sempre estressada e vou lá e compro. Aí eu começo a pagar minhas contas, quando eu vejo eu me endividei de novo. Uhum. Tem gente, muitas vezes, que quando resolve a vida financeira, acontece um imprevisto na casa, né? Ou é a casa, ou é o carro, ou é um filho que se machuca, ou é uma perna e que quebra, né? Que é de alguém. Putz, agora que estava tudo bem, eu vou ter um gasto extra. É uma atração, tá? A pessoa atrai um pouco isso, porque eu vou dizer que sim, porque fica preso naquele medo de agora vai dar certo. Nós estamos aqui para dar certo. Então, primeiro que a gente tem que fazer o seguinte: tudo bem, você era assim, mas a gente veio aqui para mudar. Então, você pode mudar, você quer mudar, você consegue mudar. Você consegue mudar. Isso é fato. Sim. Tá, e como é que eu consigo mudar? Encontra a paz. Encontra onde é que está a tua paz. Eu tenho um método muito legal para a gente diminuir o consumo de coisas bobas, né? Que é uma coisa que me traz paz, que é a organização. Eu acredito que se você organizar as tuas roupas, organizar o teu armário, organizar as tuas comidas, organizar, você faz com que as coisas se multipliquem, inclusive. Ontem eu estava organizando, domingo eu estava organizando meus óleos essenciais. Eu compro óleos essenciais todos os meses. Mas eu organizando os óleos essenciais, eu consigo ver qual que eu posso dar, qual que eu posso vender, qual que eu posso comprar de novo. Fica claro. Porque a maioria das pessoas que compram muito, elas estão acumulando coisas para não olhar aquilo que está mais claro na vida delas, que é inclusive as próprias crenças. Aqui tem um organizer, fica com certeza. Então, a organização mental e emocional e das coisas fazem com que a gente tenha mais controle, sim, inclusive das finanças. Organize as coisas, né? São mais felizes, né, Chay? Até a questão de agenda mesmo. Não ter uma agenda, eu anoto minha agenda tudo. Se é para amanhã ligar para alguém, se amanhã é para fazer, eu boto tudo na agenda. E aí eu fico em paz e tranquila, porque daí eu sei que no outro dia eu vou olhar a agenda, não fico naquela, não posso esquecer, sabe? Aquela, não posso esquecer, não posso esquecer. Uma agenda, gente, uma agenda bem organizada, colocar tudo que precisa ser feito ali. É uma organização também, mas que te dá paz. Então, organização financeira, que nem tu falou dos imprevistos. Quantas pessoas aí têm uma reserva financeira, uma reserva de emergência, que a gente chama, né? Para ali ter um imprevisto. Aí tem um imprevisto, às vezes não tem uma organização, não tem uma reserva, não pensou nisso, ninguém ensinou para a pessoa isso, porque a educação financeira a gente sabe que realmente é muito baixa, né? E aí ninguém ensinou isso, a pessoa não fez, aí vai recorrer a um empréstimo, vai recorrer a alguém para pedir emprestado, não vai dormir direito.
Então, isso chega disso, né? As pessoas precisam saber que existe um caminho mais fácil, mais tranquilo, mais Um caminho, leve. E é simples. caminho possível. A Polly falou ali uma coisa assim, organização e disciplina. E eu ouso perguntar aqui para as mulheres que estão presentes, quem aqui se considera disciplinada ou focada? De forma natural. Eu não sou disciplinada. Eu, Chay Carione, essas que vocês acham aí, meu Deus, não sou disciplinada, nunca fui. Eu sou uma pessoa que, desse lado, o meu lado feminino, ele é muito mais gritante. Eu sou muito mais flexível, eu sou muito mais criativa, eu sou muito mais da novidade, eu sou muito mais de uma hora fazer uma coisa, outra. Eu não tenho disciplina para uma dieta, para uma gestão financeira, digamos assim, ou para um processo. Eu adoro processos, eu adoro organização, eu adoro conhecimento. Isso tudo é do feminino. Mas a disciplina é algo que é da energia masculina. É muito mais fácil quando a gente tem uma energia masculina alta. E muitas de nós, mulheres, fomos criadas para ter disciplina, para fazer a coisa bem certinha naquele dia, porque é isso que vai dar resultado. Aí, de repente, o dia que a gente não consegue, meu Deus, é uma frustração, é um tombo tão mais alto. E essa disciplina, ela sim funciona. Roxai. A disciplina é a isso funciona. Eu lembrei de uma coisa que tu falou lá na imersão, tu falou que não tem disciplina, aí tu falou, olha, vocês acham que eu tô aqui a milhão, uma guerreira, mas eu sou preguiçosa também, né? E é isso, não achar que a gente é perfeita, né? A gente tem formas de fazer aquilo ativar, como tu falou, né? Eu ativo a minha guerreira, né? Então, ativa a disciplina também, né? Isso é muito bacana de entender que todo mundo pode, né, Chay? É só querer, né? Desde que a gente assuma um papel de tipo, o que eu quero? O que, né? O que você quer é mais importante do que o como. E as pessoas ficam travadas no como. Eu quero muito ter independência financeira. Aí, lá na nossa crença, para eu ter independência financeira, eu tenho que ter disciplina de não comprar mais nada e de guardar e de investir. E não curtir a vida, não curtir né? Aí, o que acontece? Qualquer hora você fica se sabotando. Aí você não tem dinheiro nem para comprar um curso ou uma mentoria de uma mentora financeira como a Thay. Gente, esse investimento no teu conhecimento, no teu maior, ele vai te trazer muito mais retorno, mas muito mais retorno. Então, não é disciplina, na minha opinião, tá? A disciplina ajuda? Claro que ajuda, se for natural para você. Mas se não for, assim, vai ser só uma desculpa, eu não sou disciplinada. não, e isso que tu falou, né, Chay? Investir em conhecimento, em pessoas, até eu acho que a gente só cresce com pessoas que podem nos agregar e ajudar. Então, para chegar no meu caminho, assim, várias pessoas foram me agregando, né? Mentorias, cursos, tudo mais. Tu também, né, Chay? Quanto tu investiu nisso, né? Investiu em pessoas altos experts, né? Então, é isso. É investir para depois o retorno ser maior. É com investimentos financeiros, é com o nosso conhecimento, né? Para fazer aquilo melhor. Então, com certeza, né? As pessoas precisam entender que investir em conhecimento, em aprendizado, não é um custo, é um gasto. Vai ser um gasto, mas ele vai ser um investimento também. Porque ele vai te trazer um retorno. Tudo que te traz um retorno não deixa de ser um investimento, né? E aí, Chay, a gente tem que ter clareza do que a gente quer, de como que a gente se vê. Estou vendo aqui minhas mentoradas entrando, elas têm clareza do poder que elas têm, do conhecimento que elas têm, elas têm clareza o quanto a voz delas pode ser ecoada, né? Pode alcançar mais e mais pessoas. A gente vai fazendo um movimento muito forte, muito lindo em relação a isso. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente às vezes vai estar com preguiça, às vezes a gente vai estar indisciplinada, às vezes a gente vai estar com vontade de fazer uma coisa fora do padrãozinho, mas a gente volta para o prumo, a gente volta para a constância, a gente volta para o centro, para a mulher crescida, adulta. Eu tenho que dominar as minhas finanças, eu tenho que multiplicar as minhas finanças. Eu sou uma que eu penso o tempo todo em multiplicar, porque se eu não multiplicar as minhas finanças, multiplicar o tempo que eu não vou. Exatamente. É isso aí. Eu vendo meu tempo, eu vendo meu conhecimento. Então, eu preciso. Isso aí. Como que eu multiplico? Eu preciso perguntar para especialistas. Quem são as especialistas
que eu confio, Uhum. que eu conheço. A Dayana é uma especialista que eu confio e que eu conheço e que eu indico de olhos fechados. Então, é muito importante a gente trabalhar os nossos valores. O valor da confiança, para mim, ele é muito importante. Confiar no... Para mim também. Né? Para mim também é uma coisa que é muito relevante, ter a confiança, né? Não, né? Também não dá para escolher qualquer pessoa, tem que saber, porque muita também a internet tem isso, né, Chay? Se vende muito, mas tu tens que olhar lá, né, por trás daquilo que quem é aquela pessoa, para realmente ver se é confiável. Isso é muito importante as pessoas também se aterem, até para não pegar informações que às vezes não é bem aquilo que vai ajudar ela, né? Tem muita informação aí que tem que cuidar. E tu falou ali da clareza, depois eu vou te perguntar do empoderamento ali, porque é um tema que eu gostei muito que tu falou lá na imersão, né? Do ranço do empoderamento que tu tinha, e isso vinha muito de encontro comigo. Mas antes eu vou só comentar que tu falou da clareza dos objetivos. E realmente, na mentoria que eu fiz contigo, isso foi a clareza que eu tive, foi toda ali. Tudo que eu mapeei, a questão da vinda do Luca, a gente conversou muito sobre isso, que eu falei que eu queria ter, né? E a gente foi construindo, desenhando as coisas, e foi tudo no seu tempo, foi uma coisa gostosa, esse propósito de fazer ele acontecer de uma forma leve. Isso foi muito legal. E eu sou bem grata, muito grata por tudo que tu já contribuiu aí como mentora aí, mesmo sendo mentora oficial e desde quando não era. E aí, até ontem eu falei com a Kelly Pinheiro, conversei com ela ontem, a gente estava falando sobre algumas questões, e ainda ela falou sobre isso, nossa, Chay, né, na mentoria, né? Ela falou, nossa, é bem isso mesmo, né? Essa clareza, essa coisa, ela faz de um jeito diferente. A Cláudia, né? Meu Deus, a Cláudia, a experiência que a Cláudia tem. E ela falou lá, eu nunca vi, já fui em muitas imersões, e eu nunca vi algo assim parecido. Então, realmente, essa clareza e da forma que tu traz realmente agrega muito, Chay. É um dom nato, né? É uma E paixão. aí, eu queria te perguntar, que tu falou do empoderamento feminino, porque eu também tinha essa questão que empoderamento feminino, eu ficava meio assim, né? Tipo, parecia algo assim, meio pesado, ou tirar nossa feminilidade, sabe? Aquela coisa feminina da gente. E aí tu falou, eu também tinha ranço, eu tinha ranço do empoderamento feminino, mas e depois eu consegui perceber que era de uma forma diferente. E até eu vi uma passagem no teu livro, que eu até depois eu vou falar aqui, que fala muito sobre isso de uma forma leve, que não é essa coisa que às vezes representa, né? Até a coisa feminista. Esse movimento feminista eu sou muito a favor, mas tem alguns movimentos muito radicais que acabam entoando uma competição até com os homens, e o que eu acho que não é essa a ideia. A ideia é a gente pertencer, né? Fazer parte, ser inclusa, porque a gente é tão boa quanto. Então, não é competir, a gente tá junto. E é no relacionamento que eu falo também, quando duas cabeças pensam juntas, é melhor do que uma. Então, às vezes, a mulher não quer trabalhar, né? É uma escolha. Eu já tive vários momentos assim, não quero trabalhar, não quero Eu sou atuar, querem mais trabalhar. não quero. Esse movimento feminista já foi tão prejudicial que agora são os homens que não querem mais trabalhar. Não, então, às vezes tu quer um tempo para os filhos, por exemplo, né, Chay? Quero ficar um momento sabático, um momento com os filhos. Ok, tu pode ter essa pausa, né? Que é o que tu fala muito, né? Claro, E tudo bem, só que nem por isso tu vai não fazer parte daquelas finanças da casa. Se tu tem um companheiro, tu tem que fazer parte dos sonhos, tu tem que fazer parte, saber, até porque tu tem que se sentir livre também. Senão tu vai ficar totalmente dependente, isso não é legal. E duas cabeças juntas vão pensar melhor que uma, então mais juntos para ter essa harmonia, para os dois serem independentes financeiramente lá na frente, os dois têm que estar juntos nesse processo, né? Então, acho que é essa consciência, esse empoderamento feminino, essa coisa do feminino, da feminista que eu acho que cabe e que é bacana. Mas aí eu queria te perguntar, as pessoas confundem, né? O que é o significado real do empoderamento feminino, Chay? O que tu acha? sim, sim, tem um. Acho que tudo no Brasil, especialmente no Brasil, ele. Primeiro a gente tenta desconstruir, tenta fazer com que a gente. Não sei se é uma. Como diz naquele vídeo que eu mostro, né? Não sei se é inveja ou desconfiança. O brasileiro tem uma tendência sempre de diminuir as coisas que surgem. E o empoderamento feminino, ele, assim como coaching, assim como mentoria, assim como curso online, primeiro tem essa desconfiança. Eu fui entender que empoderar é dar poder.
né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu sou uma mulher muito poderosa, eu sempre fui poderosa, tu me conheceu no banco, caixa do banco, fui gerente adjunto do banco, fui gerente de conta do banco, fui gerente geral do banco, fui regional, mas eu sempre tive muito poder, né? Eu tomo posse disso porque eu sempre me posicionei, eu sempre briguei pelo meu time, eu sempre questionei, eu sempre lutei muito pelo banco, porque eu não era aquela pessoa rebelde, sem causa, que questionava o sistema. Não, se eu estava dentro daquele sistema, era uma escolha minha, porque eu era livre. Então, eu não questionava o sistema, eu queria fazer parte do sistema, eu queria fazer com que o sistema crescesse de forma positiva. Então, eu sempre fui uma questionadora protagonista, com mentalidade empreendedora. E eu tinha poder, eu participei de coisas inovadoras dentro do banco. Eu fui uma das 10 primeiras gerentes na fusão num projeto novo do banco chamado Franquia Itaú Unibanco. Eu era do interior de Santa Catarina, né? Interior do Brasil. Não era no núcleo Rio-São Paulo, Minas Gerais. Entre as 10. Isso por quê? Porque eu tinha um poder de comunicação, um poder de estar presente, um poder de posicionamento. E eu transfiro esse poder, eu jogo esse poder para outra pessoa. Isso é empoderar, é dar o que você tem. E aí, essa tomada de consciência, que só vem com autoconhecimento, só vem quando a gente está em baixa, ou quando também está em cima e não vira uma pessoa arrogante, ele nos traz essa clareza da gente entender qual é a nossa narrativa, qual é o nosso discurso, o nosso debate. Então, eu dou poder. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa, Ai, Adriana Colim, maravilhosa, te amo, querida, preciso te mandar uma mensagem, fazer um convite. Adriana Colim é uma mulher incrível, eu sou apaixonada por essa mulher. Então, eu fiz uma pesquisa uma vez, e a Adriana tem a ver com isso, e as pessoas acharam muito comunicativa e acharam muito amorosa. E eu amorosa? Eu não me achava amorosa, né? Muito líder, muito mandona, muito... eu sou amorosa. E aí eu parei para pensar e realmente eu sou muito amorosa. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu me preocupo verdadeiramente com as pessoas. Então a gente pode, por exemplo, por que eu sou amorosa, né? Porque eu transbordo amor, porque eu me sinto muito amada. Eu sou uma pessoa que o amor é um dos principais valores da minha vida. Eu preciso amar, eu preciso me sentir amada. E eu só consigo ser amorosa, né, se eu dou amor. Então, ser poderosa, se eu transporto o próprio empoderamento. Então, empoderamento feminino é dar poder. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, não existe você ter um empoderamento feminino se você se diminui como mulher. Exato. Se você quer entrar numa luta, muitas vezes, que é uma luta que é de individualidade, que é uma luta que tira Deus do teu caminho, que tira a família do teu caminho, que tira o coletivo do teu caminho, isso não é empoderar. Isso não é empoderar. Isso pode ser rebeldia, pode ser quebra de padrão, que funciona e tem o seu poder, a sua função momentânea, mas tem um monte de gente que vem nesse movimento de rebeldia a vida toda. Tem 45 anos e ainda é lá daquele lado de como se tivesse 18. Não, a gente precisa evoluir, porque a nossa mente evolui, o acesso evolui. A gente toma cada tombo na vida, e esses tombos são para a gente levantar diferente. Nossa, eu agora, antes da imersão, eu fiquei muito doente. Ficar é um baita tombo. O que esse tombo me trouxe? O que eu aprendi? O que eu resgatei? Sabe? É isso que a gente precisa aprender. Isso é poder. Isso é autopoder. Isso é controle. Isso é também a nossa vulnerabilidade tão poderosa que a gente tem. Então, feminino, eu tinha um ranço, sim. Eu achava uma coisa mais fútil. Achava um negócio meio voltado para rebeldia. Aqueles símbolos de mãozinha levantada. Quando eu entendi que empoderamento é dar poder a outra mulher, cara, eu dou.
Eu dou muito poder para as outras Sim. mulheres, porque eu de verdade acredito nisso. Então, eu sou uma mulher do empoderamento feminino. Eu Ah, assumo. que legal. Eu super concordo, Chay. E eu também, agora eu assumo também. Também sou do empoderamento feminino, até porque eu falo de finanças para mulheres. Para quê? Para elas terem liberdade, então elas precisam se empoderar. Mas dessa forma que tu colocou, né? É muito legal. Essa visão mais leve, não é uma coisa de rebeldia, como tu falou. Acho que é bem essa palavra mesmo. Não é o lado da rebeldia, né? É o lado de dar, né? E o dar é tão bonito também, né? Dar poder a outra pessoa. Isso é muito legal. Eu vou até ler uma partezinha do livro aqui, tá? A nossa live tá quase acabando, né? Que eu achei muito legal, vou compartilhar. Porque tu falou Tu começa com o livro falando da inocente e termina com a louca aqui, né? Mas aí tem a parte da mulher comum. E por que que eu achei legal essa parte? Porque, para falar aqui, né? Porque são as mulheres comuns que elas têm um poder enorme e não sabem. E aí elas nem buscam tudo isso que a gente está falando aqui, para elas terem uma vida diferente, mudar, né, esse percurso que a gente tem aí no histórico da mulher, né, de não pertencer, de ser tão dependente, de estar num relacionamento abusivo por nunca nem ter, né, lidado com nada das finanças. Não é, claro que não é só isso, né? É a questão também só da satisfação que seja de estar, né, feliz ali, sabendo que está trilhando um sonho ali, está buscando um sonho junto com a pessoa que ela está ali do lado. Então são inúmeras as coisas que a gente pode falar aqui do quanto é bom a mulher se sentir pertencente. Daí eu li aqui, né? Crescer é a ação dessa mulher, que daí no caso a mulher comum, que tu falou, acabou de falar, né? Não fica lá nos 18, vamos lá, evolui, né? É a ação dessa mulher que ouviu o chamado para mudar, para fazer acontecer o que precisou abandonar lá na sua versão inocente, aprendendo a sempre honrar pessoas e experiências que viveu até aqui. Aí depois tu fala assim: a mulher comum também é a versão daquela que rompe com o passado e segue o seu caminho. E aqui a gente fala dessas crenças que a gente precisa mudar, né? Muitas vezes ela é incompreendida e às vezes ela vai ser incompreendida mesmo, como tu falou, te taxaram de otimista, te taxaram disso, te taxaram daquilo, até mesmo porque ainda não aprendeu a vender suas ideias ou a se comunicar como uma vencedora. Isso acontece porque ela ainda não se sente vitoriosa. E mesmo que estejamos na etapa inicial da busca dos nossos objetivos, precisamos aprender a celebrar cada conquista. E tu falou bastante isso aqui hoje também pra gente. Então, a mulher comum enfrenta a sombra da autossabotagem. E aí, para fechar, tu falou uma coisa que a gente falou ali, né? Investe em conhecimento, busca ajuda, busca pessoas como eu fiz, como tu fez, pra gente evoluir, pra gente trazer isso como retorno. Pensar em trazer como retorno, né? É importante lembrar que cada vez mais o conhecimento se torna acessível e democrático. E é verdade, né? Hoje a gente pode acessar isso, meu Deus, muito mais fácil. Em um clique, acessamos o conteúdo de diferentes áreas, diferentes fontes, diferentes versões. Há poucos anos, eu mesma vivi uma realidade completamente diferente relacionada ao acesso pelo saber. Aí aqui tu revelou a tua idade, tá, Chay? Só para fazer conta. Em 85, quando eu tinha 13 anos, precisava passar horas em uma biblioteca, pesquisando em diferentes livros impressos, assuntos ilimitados em fontes limitadas. O conhecimento está cada vez mais disponível e acessível, o que significa que temos mais ferramentas para nos transformarmos nas guerreiras que nascemos para ser. Eu achei essa passagem assim, que realmente se as mulheres pararem para refletir sobre isso que tu escreveu, já, né, ler o livro todo, elas já vão lá, né? Eu Mas amo. só com essa passagem, dá um chacoalhão, vamos lá, a gente precisa se sentir vitoriosa, mudar. O acesso está aí, né, ao conhecimento, nunca teve tão acessível. O que que falta? Falta realmente acreditar, ter a atitude de buscar, né, eliminar essas crenças, né, rever, saber aonde quer chegar, ter essa clareza, né, Chay? Saber aonde quer chegar é onde vai ser o combustível ali para a gente mudar a rota, fazer as coisas, né, de outra forma e ter essa boa ambição, né? A boa ambição de realmente ter algo melhor lá na Boa frente. ambição. Lembra que a gente tinha boa ambição Do no banco? Unibanco, Eu adorava. eu também. O Unibanco, na verdade, deixou várias, Várias, várias aprendizados positivos, né? Porque era um banco muito humano, né? muito. Tinha uma. A gente tinha lá, como é que é? Brilho nos olhos. Aham, Lembra? aham, aham. Brilho nos olhos, a boa ambição. Carteiraço não vale. Eu lembro. Qual que é? Carteiraço, não lembro. Não lembra do Não carteiraço? lembro.
Não lembro, mas o brilho nos olhos eu adorava, assim, também. Era uma coisa, assim, de motivação, assim, né? Tá Claro boa. que era uma instituição, né? Com aquela questão lucrativa, mas não foi diferente da pegada das outras instituições que a gente passou, né, Chay? Era um banco à parte, assim, né? Sempre foi. Do Moreira Salles, né? Trazia a muito uma coisa diferente, assim, um aconchego. Os funcionários gostavam muito da instituição, né? Ó, o Giovanni falou, Unibanco nem parece banco, nem parecia banco mesmo, né? Foi uma grande escola. Então, quando a gente consegue, num lugar por onde a gente passa, levar conhecimento e pessoas para o resto da vida, né? Estamos nós aqui compartilhando o nosso conhecimento que aprendemos muito na nossa trajetória de trabalho. Então, nada é desperdiçado, nada não é usado. E trocando esse relacionamento que a gente tem, eu quero muito te agradecer. Isso aqui é paz, isso aqui é Pix, isso aqui, É, né? Isso aqui é legado, isso aqui é o que a gente faz sentido pra gente. Espero que tenha feito sentido para quem estava aqui na live. Quero de novo te agradecer, Thay. Te desejar muito sucesso. Tua missão é linda, tua missão é uma missão muito necessária. As mulheres realmente têm essa trajetória. Eu ajudo, acho que eu ajudo muitas pessoas a ter esse despertar desse poder, né? E chega uma fase que ela precisa se sentir segura para ela poder se sentir livre financeiramente. Então, a segurança, não tem como a gente ter segurança se a gente não tiver esse controle, essa multiplicação, essa visão mais ampla das coisas no seu lugar e ter uma profissional apaixonada pelo que faz, e com muita autoridade naquilo que está falando e está entregando, porque se tem uma coisa que essa Tayana é séria, gente. Ela batia todas as metas, ela nunca fez nada fora do certo, olha ela é quem fala, né? estável, comprometida. Era uma funcionária assim, ó, que era fácil demais de trabalhar com ela, bom demais de trabalhar com ela. Então, realmente, é uma pessoa muito comprometida e que ela não vai fazer por ela vai fazer por você. E que ela sabe que o nosso resultado, né, o resultado do cliente é o nosso resultado. Ela lutou muito pelos clientes dela a vida toda. Eu fico muito orgulhosa de ver o teu legado que só está começando nesse, tá? Chay, eu que te agradeço imensamente aqui, né? Foi uma honra te receber aqui, né? Eu nem precisava te apresentar, né, Chay? Porque todo mundo já te conhece, tá muito famosa já. E te agradecer muito, adorei a nossa live, né? Tu consegue trazer as coisas de uma forma também muito leve, isso é muito gostoso. Reforçar aqui, né, para as pessoas, então, sobre isso, né? Para as mulheres, né, que estão aqui com a gente, tomar as rédeas do dinheiro é muito importante para ter uma vida melhor, porque o dinheiro, ele é fundamental na vida de todo mundo. Até eu brinco assim, quem quer ver uma vida mais roots, né? Não tem problema, mas vai precisar do dinheiro, não vai ficar sem, não vai ter como viver sem, né? Então, para ter uma vida digna, realmente uma vida boa, uma vida realizada, tem que tomar as rédeas do dinheiro. E aí entra o planejamento financeiro, que vai funcionar como um mapa, que até a Chay fala muito do mapa, né? De ter um mapa para sua vida, né, Chay? Na vida financeira também é dessa forma. Saber equilibrar, né? O presente e o futuro, né? Saber que vai curtir a vida hoje, mas também tem que garantir que tem uma vida boa lá na frente. E investir certo, né? Que é onde eu também compartilho bastante conteúdo para aprender realmente a investir da forma certa, porque na poupança vai ficar difícil de alcançar a independência financeira. Então, tem outros investimentos muito melhores aí, as pessoas precisam tomar conhecimento e são de fácil acesso. E as pessoas acham que é difícil, mas não é. Então é isso, saber que dinheiro é bom, né, Chay? É bom, é importante. O dinheiro, ele não vai te tornar uma pessoa ruim, ele vai só te dar mais oportunidades para ser aquilo que você é. Fazer mais coisas boas, fazer mais atitudes boas. E saber também que tudo leva um tempo, que não é da noite para o dia. Então, tem sempre a frase do Lao Tzu que eu gosto de falar, que para uma jornada de 1.000 quilômetros, você precisa começar com apenas um passo. Então, não deixa para amanhã, começa, né? Que você vai conseguir construir esse caminho aí de liberdade da mulher. É isso. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, 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 pessoal. Obrigada pela presença. Tchau.